Bem, eu tô na Supéria tem 22 anos, né? Fizeram 22 anos há pouco tempo. E honestamente, alguns momentos foram difíceis, né? Momentos que eu já pensei em transição de carreira lá atrás, em que não estava fazendo muito sentido para mim, e muitas das vezes que eu comecei a pensar em outros planos foi porque ou talvez eu queria acelerar mais o passo do que estava andando, né? Eu queria a velocidade com que eu queria me desenvolver não era a velocidade que a empresa podia acompanhar, ou vice-versa, né? E sim, teve alguns momentos que foram difíceis, que era mais fácil eu desistir do que eu continuar. Mas eu também trago acho que da minha formação familiar, um espírito muito cauteloso, né? Muito pautado em segurança. E isso me fez avaliar, ponderar que talvez eu gastaria mesmo tanto de energia ou mais tentando fazer outro movimento, né, um movimento fora da empresa, do que gastar uma energia para fazer dar certo dentro da empresa. Foram poucos os momentos, mas sim, já teve situações em que eu precisei repensar e projetar o meu futuro. Eu considero que as decisões mais difíceis que eu já tive que tomar, elas são relacionadas às pessoas, né? Quando a gente tem que fazer um desligamento que talvez para o negócio ele faz sentido, porque a gente está falando de uma empresa, uma engrenagem, tem que girar, mas às vezes você está falando de uma pessoa que você viu formar, que você ajudou a formar e que você gostaria que ela continuasse do seu lado, né? Então, acho que os momentos mais difíceis que eu já tive que tomar uma decisão foi quando tive que desligar alguém pelo negócio, né? Bem, a gente vinha em 2020 de 5 anos aí de muito suor, muito trabalho. Foram 5 anos que a gente, desde a saída da família, a gente precisou recompor o caixa da empresa, reestruturar a empresa, reestruturar a gestão. E a gente fez o que a gente sabia fazer de melhor, que era baixar a cabeça e trabalhar. Então a gente colocou cliente para dentro, colocou pedido, colocou dinheiro para dentro. E a gente parou, olhou para trás e viu que a gente tinha feito algo grande, viu que a gente tinha feito algo significativo. A gente cresceu uma média de 50% ao ano, de 2015 a 2020, e a gente de alguma forma queria comunicar para o mercado que éramos uma empresa de comércio exterior e queríamos ter um trabalho de marketing, um trabalho de comunicação. E a gente procurou uma empresa para nos apoiar nesse nosso plano, e a gente começou a ser questionado ali de algumas questões que a gente não sabia como responder. Qual o propósito da empresa, quais os valores, quais são os pilares, onde você quer chegar, qual é o seu grande sonho. E a gente começou a mergulhar ali de fato na essência do negócio, na essência de quem estava ali na empresa, e chegamos, assim, esse mergulho foi tão profundo que a gente chegou na decisão de que o nome e o posicionamento de marca da empresa não estava adequado para o que a gente queria comunicar. Então foi aí que a gente chegou na virada de marca, né? A gente fez um rebranding da marca, de Greenport para Supéria, a partir desse movimento de querer comunicar e não sabendo o que a gente queria comunicar, a gente precisou mergulhar no DNA da empresa, e aí veio todo um enxoval que deu sustentação para essa virada. Bem, naquele ponto, nós éramos uma empresa muito focada em trabalho, só trabalho. E a gente não tinha uma dedicação para a gestão de pessoas, para a gestão de marca, de comunicação, para a gestão de tecnologia. E não era isso que a gente queria mais para o futuro do negócio. A gente entendeu que até ali foi o que nos levou, né?
tudo que a gente tinha de característica nos levou até aquele ponto. Mas para construir um futuro, continuar uma linha de crescimento, a gente precisava mudar alguns comportamentos. Então foi o momento que a gente quis trazer uma gestão mais humanizada, uma gestão mais voltada para o desenvolvimento das pessoas. Para isso a gente precisava conhecer tudo que a gente queria de comportamento dentro da empresa, então precisou fazer o trabalho de revisitar o DNA da empresa. A mesma coisa para gestão de marca, mesma coisa para uma pegada mais tecnológica, né? Trazer tecnologia para dentro do negócio. Eu lembro que a gente estava numa imersão, numa reunião de um dia inteiro, já tínhamos passado por várias discussões de posicionamento, do que cada um pensava para o negócio, o que cada um queria, e tudo que a gente queria comunicar, quando a gente olhava para o que a gente tinha dentro de casa, olhava para o nome da empresa, não parecia que não dava uma sustentação para aquilo, né? Então, quando a gente olhava para o nome da empresa, ele não transmitia nada daquilo que a gente estava pensando para o negócio. Então, alguém falou na sala, e se a gente trocar um nome? E, a princípio foi algo que a gente rechaçou, né, de início, e eu lembro que a gente começou a dormir com aquele assunto, e aí a empresa fez um trabalho bacana de sugerir nome, sugerir posicionamento, e aí aos poucos a gente foi digerindo e depois virou uma boa ideia. Eu não imaginava trocar, eu não imaginava substituir o nome da empresa que eu já conhecia há 15 anos, né? A gente precisa ter um nome que suporte a nossa ambição, que dê sentido, que impulsione, né, nos impulsione junto com a nossa ambição. E nesse processo a gente foi pensando, foi um processo longo, e eu queria apresentar para vocês hoje que a partir de hoje nós somos a Supéria, nosso novo nome, tá? E muito menos para um nome que eu ainda não sabia qual seria. Mas eu entendi que a gente precisava ter uma sustentação, a gente precisava ter uma história por trás, né? E o nome lá atrás, ele foi um nome dado correlacionando com o que a gente fazia, que era comércio exterior, canal verde, parametrização que libera as cargas de imediato, né? Então a gente colocou o nome de Green Import, mas a gente queria algo mais, algo que comunicasse uma empresa mais diversificada, que não focasse só naquele elemento ali do comércio exterior. Então foi daí que surgiu a troca de nome. Ao mudar o posicionamento de marca, colocar um novo nome no mercado, junto com esse nome vinha uma responsabilidade, que é a gente bancar aquilo que a gente estava apresentando para o mercado, né? Então a gente trouxe uma Supéria com uma pegada de empresa voltada para inovação, uma empresa voltada para gestão de pessoas, uma empresa voltada para um clima organizacional excelente para se trabalhar, uma empresa focada em resultado, focada em crescimento. Então a gente tinha que bancar toda essa roupagem que a gente trouxe para o mercado, né? Então isso começou a trazer desafios e cada sócio foi encabeçando um pedaço desse desafio, né? Então nós trouxemos algumas consultorias para nos ajudar a estruturar todo o esqueleto ali de planejamento estratégico, que até então não era organizado, era mais intuitivo. Nós montamos equipes de tecnologia, nós montamos equipe de marketing, equipe de departamento pessoal, nós dobramos a empresa de tamanho em um curto espaço de tempo, falando em número de pessoas. Então isso trouxe um desafio gigante de gestão, um desafio gigante de aprendizado daquilo que a gente não dominava até então, e foi uma época muito boa. Bem, a virada da marca Green para Supéria
trouxe um novo posicionamento, trouxe mais responsabilidades e trouxe uma projeção de crescimento que a gente precisava bancar. Isso me trouxe o desafio de aprender novas áreas, o desafio de aprender a gerir uma equipe maior e de traçar planos, né, enxergar para o futuro, algo que a gente não costumava fazer, a gente costumava baixar a cabeça e trabalhar. Então a gente teve que olhar um pouco mais para frente, projetar cenários, e isso vai moldando, de certa forma, a nossa forma, a maneira da gente lidar no dia a dia, gerir empresa. A própria gestão de pessoas que a gente implementou, ter um planejamento, ter um olhar para a equipe, também foi um marco importante, né, que eu acho que influenciou muito na minha trajetória nesses últimos anos, e de buscar novas soluções, né? Uma empresa que ela deixava de ser só uma empresa ali voltada para um segmento e ela estava expandindo horizontes. Então a gente precisava buscar novas soluções e isso me colocou em bastantes desafios.